Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu ex deu a chave da minha casa para sua nova namorada sem me contar quando descobri. O caos começou. 6 meses depois, tudo mudou. Sou Emma, tenho 28 anos e tenho um filho de 6 anos, Liam, com meu ex-namorado Jake, de 30 anos. Nossa história começou quando nos conhecemos na faculdade. Eu estava no primeiro ano e Jake estava no terceiro. Nós nos demos bem imediatamente, nos conectando por nosso amor compartilhado por música indie e filmes obscuros. Nosso relacionamento progrediu rapidamente e antes que eu percebesse, éramos inseparáveis. Jake foi meu primeiro namorado sério, e eu estava perdidamente apaixonada. Namoramos por 3 anos, atravessando os altos e baixos da vida universitária. Jake se formou e conseguiu um emprego em uma agência de marketing local, enquanto eu continuei meus estudos. Falávamos sobre nosso futuro juntos, sonhando em viajar pelo mundo e eventualmente nos estabelecermos. Então, um mês antes do meu último ano, descobri que estava grávida. Foi inesperado e assustador. Jake e eu sempre fomos cuidadosos, mas de alguma forma aconteceu. Ambos ficamos chocados e inseguros sobre o que fazer. Depois de muitas longas e emocionantes conversas, decidimos ter o bebê. Não foi uma decisão fácil, mas sentimos que era a coisa certa para nós. Tirei um ano sabático da faculdade para ter Liam. Foi um momento desafiador. Jake foi solidário, mas também estava estressado com a responsabilidade de sustentar nossa nova família. Eu estava lidando com as mudanças físicas e emocionais da gravidez enquanto me preocupava com o meu futuro. Meus pais ficaram decepcionados no início, mas eventualmente aceitaram e se tornaram um grande sistema de apoio. Depois que Liam nasceu, Jake e eu tentamos fazer nosso relacionamento funcionar. Nos mudamos juntos e tentamos criar uma unidade familiar. Voltei para a faculdade em meio período para terminar meu diploma, equilibrando as aulas com o cuidado de Liam. Jake trabalhava longas horas para nos sustentar, muitas vezes voltava para casa exausto e estressado. A tensão começou a se manifestar em nosso relacionamento. Discutíamos com mais frequência, geralmente sobre pequenas coisas que escalavam rapidamente. A falta de sono, o estresse financeiro e a responsabilidade repentina da paternidade nos afetaram muito. Éramos jovens e não estávamos preparados para os desafios de criar uma criança. Apesar de nossos melhores esforços, não conseguimos recuperar o relacionamento despreocupado que tínhamos. 2 anos após o nascimento de Liam, tomamos a difícil decisão de nos separar. Foi doloroso, mas ambos percebemos que era o melhor. Concordamos que o bem-estar de Liam era nossa principal prioridade e nos comprometemos a copaternar de forma amigável. O primeiro ano após a separação foi difícil. Tivemos que encontrar uma nova dinâmica, aprendendo a interagir como copais em vez de parceiros românticos. Houve momentos embaraçosos e desacordos, mas sempre tentamos colocar Liam em primeiro lugar. Aos poucos encontramos nosso ritmo. Estabelecemos uma rotina em que Jake ficaria com Liam a cada 2 fins de semana e uma noite durante a semana. Concordamos em dividir os feriados e ocasiões especiais. Não foi sempre fácil, mas fizemos funcionar. Até começamos uma tradição de organizar juntos as festas de aniversário de Liam, querendo mostrar-lhe que, embora não estivéssemos juntos, ainda éramos uma família à nossa maneira. Nos últimos 4 anos, Jake e eu conseguimos construir uma relação de copaternidade respeitosa. Comunicamos-nos regularmente sobre as necessidades de Liam, sua escola e suas atividades. Frequentamos juntos as reuniões de pais e professores e torcemos juntos nos jogos de tebol de Liam. Nem sempre foi um mar de rosas, mas sempre tentamos apresentar uma frente unida pelo bem de Liam. Isso nos leva à situação atual. O 7º aniversário de Liam estava se aproximando e, como de costume, Jake e eu começamos a planejar a festa juntos. Liam recentemente desenvolveu uma fascinação por animais, então sugeri fazer a festa em um pequeno zoológico local. Jake adorou a ideia e começamos a fazer os arranjos. 2 semanas antes da festa, Jake me ligou. Ele soava hesitante, o que imediatamente me deixou em alerta. Ele disse que queria levar sua nova namorada, Megan, de 25 anos, à festa. Fiquei surpresa. Sabia que Jake tinha começado a namorar recentemente, mas não fazia ideia de que era sério o suficiente para que ela participasse de eventos familiares. Disse a Jake que não me sentia confortável com Megan vindo à festa. Isso deveria ser sobre Liam e eu não queria introduzir uma nova pessoa no contexto, especialmente no seu dia especial. Jake ficou chateado, dizendo que Megan era importante para ele e que ela queria conhecer Liam. Ele argumentou que, como estavam namorando há alguns meses, já era hora de ela estar envolvida nessa parte da vida dele.
Eu me mantive firme, lembrando de que aquele era o dia especial de nosso filho, não um evento para conhecer a família. Expliquei que estava preocupada com o impacto que isso poderia ter em Liam. Sempre fomos cuidadosos em manter a estabilidade em sua vida, e apresentar uma nova pessoa em um grande evento como sua festa de aniversário parecia demais para um menino de 6 anos processar. Jake me acusou de estar com ciúmes e disse que eu estava usando Liam para controlar sua vida. Suas palavras me magoaram. Nunca interferi na vida pessoal dele antes, na verdade, o incentivei a namorar após nossa separação, sabendo que ele estava se sentindo solitário. Até me ofereci para ser flexível com nosso cronograma de guarda para acomodar sua vida amorosa. Expliquei a Jake que não estava tentando controlá-lo, mas queria manter a dinâmica familiar que havíamos estabelecido para os aniversários de Liam. Sugeri que ele poderia apresentar Megan a Liam em outro momento, em um ambiente mais tranquilo. Talvez pudessem se encontrar no parque ou tomar um sorvete, onde Liam se sentiria confortável e não sobrecarregado. Jake aceitou a contragosto, mas claramente não estava feliz com isso. Ele fez um comentário sobre como eu tinha permissão para tomar todas as decisões em relação a Liam, o que me incomodou. Sempre tentei incluí-lo na tomada de decisões e pensei que estávamos na mesma sintonia sobre colocar as necessidades de Liam em primeiro lugar. O dia da festa chegou e tudo correu bem na superfície. Liam se divertiu muito vendo os animais e brincando com seus amigos. Jake e eu conseguimos manter as coisas cordiais, mas havia uma tensão inegável entre nós. Eu o vi verificando o telefone com frequência e suspeitei que ele estava enviando mensagens para Megan. Depois da festa, a irmã de Jake, Lisa, de 27 anos, me ligou. Lisa e eu sempre nos demos bem, mesmo depois que Jake e eu nos separamos. Ela tem sido uma ótima tia para Liam, muitas vezes cuidando dele e comprando presentes atenciosos, então fiquei surpresa com o tom da sua ligação. Lisa disse que eu estava sendo injusta com Jake e Megan, e que precisava aceitar que Jake estava seguindo em frente com a vida. Ela sugeriu que eu estava esperando por uma reconciliação com Jake, e por isso não queria Megan na festa. Lisa chegou a dizer que eu estava usando Liam como desculpa para evitar que Jake seguisse completamente em frente com sua vida. Fiquei chocada com as palavras de Lisa. Jake e eu terminamos há anos e não tenho nenhum desejo de voltar a ficar com ele. Nossa relação é puramente sobre a copaternidade de Liam. Tentei explicar meu raciocínio a Lisa, mas ela parecia já ter formado uma opinião sobre minhas motivações. Agora estou reconsiderando minha decisão. Eu estava errada em não querer Megan na festa? Deveria ter sido mais compreensiva? Realmente achei que estava fazendo o melhor para Liam, mas agora não tenho certeza. Um pouco de contexto adicional. Quando Jake e eu nos separamos pela primeira vez, lutamos para encontrar um equilíbrio. Houve momentos em que ele aparecia sem avisar na minha casa querendo ver Liam. Demorou quase um ano para estabelecermos limites claros e um cronograma de visitas adequado. Estou preocupada que permitir que Megan vá à festa possa interromper a estabilidade que trabalhamos tanto para alcançar. Além disso, Liam tem feito perguntas sobre por que o papai não mora conosco. Sempre fomos honestos com ele, explicando que às vezes os adultos que se amam não podem viver juntos, mas que ambos o amamos muito. Estou preocupada que apresentar Megan possa confundi-lo ou fazer com que ele pense que há uma chance de Jake e eu voltarmos a ficar juntos. Não posso deixar de pensar na minha própria infância. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 8 anos e lembro como foi confuso e doloroso quando começaram a namorar outras pessoas. Não quero que Liam passe pela mesma dor e confusão, especialmente na sua festa de aniversário. Ao mesmo tempo, sei que Jake é uma parte importante na vida de Liam e se Megan vai ser uma parte a longo prazo na vida de Jake, ela eventualmente terá que conhecer Liam. Simplesmente não acho que a festa de aniversário de Liam fosse o momento ou lugar adequado para essa introdução. Eu sou a idiota por não permitir que Jake levasse Megan à festa de aniversário de Liam? Estou dividida entre manter minha decisão e me perguntar se deveria ter sido mais flexível. Quero fazer o melhor para Liam, mas já não sei mais o que isso é. Atualização 1. Já se passou cerca de um mês desde a festa de aniversário de Liam e muitas coisas aconteceram. Quero agradecer a todos por seus comentários em minha postagem original. Eles me deram muito em que pensar e me ajudaram a ter uma nova perspectiva sobre a situação. Uma semana após a festa, Jake pediu para nos encontrarmos para conversar. Nos encontramos na cafeteria local onde costumávamos estudar juntos na faculdade. Foi estranho estar de volta lá, cercada por lembranças do nosso passado. Quando nos sentamos com nossos cafés, não pude deixar de lembrar das incontáveis horas que passamos lá, imersos em livros didáticos e sonhando com nosso futuro. Jake me surpreendeu ao começar a conversa com um pedido de desculpas. Ele admitiu que havia reagido exageradamente sobre levar Megan à festa e disse que lamentava por me acusar de estar com ciúmes. Enquanto ele falava, pude ver o Jake que eu costumava conhecer, a pessoa gentil e atenciosa que havia sido meu melhor amigo por tanto tempo.
Ele revelou que se sentia culpado por apresentar Megan a Liam e estava projetando esses sentimentos em mim. Jake confessou que estava preocupado com a reação de Liam ao vê-lo namorar alguém novo. Ele compartilhou uma história de sua própria infância, quando sua mãe começou a namorar depois de se divorciar de seu pai. Jake se lembrava de se sentir confuso e um pouco traído, mesmo que gostasse do novo namorado de sua mãe. Ele não queria que Liam experimentasse essas mesmas emoções complicadas. Durante nossa conversa, Jake também revelou que Megan estava pressionando-o para conhecer Liam. Aparentemente, ela vem de uma família onde famílias mistas são a norma, e ela não conseguia entender por que Jake estava hesitando. Isso explicou por que de repente ele insistiu em levá-la à festa. Megan havia feito comentários sobre se sentir como um segredo e Jake se sentia preso entre as expectativas de sua namorada e suas preocupações com o bem-estar de Liam. Enquanto Jake falava, me peguei empatizando com sua situação. Compartilhei minhas próprias preocupações sobre interromper a rotina de Liam e possivelmente confundi-lo. Contei a Jake sobre as perguntas que Liam vinha fazendo sobre por que não moramos juntos, e como estava preocupada que apresentar Megan complicasse ainda mais as coisas. Jake ouviu atentamente, concordando com a cabeça. Foi bom ter uma conversa aberta e honesta sobre nossos medos e preocupações como pais. Percebemos que ambos queríamos a mesma coisa, proteger Liam e garantir sua felicidade. Depois de conversarmos, concordamos em ir devagar e elaboramos um plano para apresentar Megan a Liam gradualmente. Decidimos que Jake primeiro mostraria fotos de Megan a Liam e falaria dela casualmente, depois organizaríamos um breve encontro informal no parque, onde Liam se sente confortável. Ambos concordamos que grandes eventos como aniversários ou feriados continuariam sendo apenas para a família por enquanto. Me senti aliviada depois de nossa conversa. Parecia que Jake e eu estávamos novamente na mesma sintonia, trabalhando juntos como uma equipe para o bem de Liam. Até me peguei sentindo esperanças diante da possibilidade de Megan se tornar uma presença positiva na vida de Liam, se as coisas progredissem de forma natural. No entanto, as coisas tomaram um rumo inesperado na semana passada. Jake me ligou tarde da noite, soando chateado. No início, me preocupei que algo tivesse acontecido com Liam, mas então Jake me explicou a situação. Ele descobriu que Megan estava vasculhando seu telefone e encontrou nossas mensagens de texto discutindo sobre Liam. Depois, ela tomou a iniciativa de me enviar mensagens fingindo ser Jake, pedindo mais tempo com Liam. Fiquei chocada. Não tinha ideia de que aquelas mensagens não eram de Jake. Ao refletir, percebi que o tom e as palavras daquelas mensagens pareciam um pouco estranhos, mas atribuí isso ao formato de texto. Tivemos uma longa conversa sobre isso e Jake ficou mortificado. Ele se desculpou profusamente e me garantiu que não tinha ideia de que Megan havia feito isso. Este incidente trouxe de volta lembranças dos primeiros dias de nossa relação de copaternidade, quando os limites eram turvos e ainda estávamos aprendendo a confiar um no outro. Me fez perceber o quanto avançamos e o quão importante é manter a confiança e o respeito que construímos. Jake compartilhou mais detalhes sobre seu relacionamento com Megan. Ele admitiu que havia ignorado outras bandeiras vermelhas. Ela frequentemente perguntava sobre seu paradeiro e parecia ciumenta do tempo que ele passava com Liam. Jake disse que atribuía esse comportamento às inseguranças dela em namorar um pai solteiro, mas agora estava vendo isso sob uma nova perspectiva. Este incidente me fez perceber que meus instintos de não querer Megan na festa estavam certos, mas por razões que eu não poderia ter antecipado. Jake agora está reconsiderando seu relacionamento com Megan, percebendo que o comportamento dela é um grande sinal de alerta. Me sinto justificada em minha decisão de manter a festa de aniversário de Liam apenas para a família, mas também me sinto triste por Jake. Ele parecia genuinamente entusiasmado com Megan e agora está lidando com essa traição. Lembro o quão difícil foi para ele se abrir à ideia de namorar novamente depois de nossa separação e odeio vê-lo magoado por isso. Jake e eu concordamos em ser mais vigilantes em nossa comunicação sobre Liam daqui em diante. Estamos buscando aplicativos de coparentalidade que ofereçam mensagens seguras para evitar futuros incidentes como este. Parece que estamos entrando em uma nova fase de nossa relação de copaternidade, uma fase em que não estamos apenas focados nas necessidades imediatas de Liam, mas também em proteger nossa unidade familiar de influências externas que possam interromper a estabilidade que trabalhamos tanto para criar. Quanto a Lisa, Jake conversou com ela e explicou a situação. Ela me ligou para se desculpar por suas suposições e por se envolver em algo que não era da sua conta. Lisa admitiu que estava projetando seus próprios desejos de que Jake se estabelecesse na situação. Tivemos uma boa conversa e sinto que nosso relacionamento está novamente em um terreno sólido. Liam continua completamente alheio a todo esse drama, o que é exatamente o que Jake e eu queríamos. Suas lembranças de seu 7º aniversário são todas sobre os animais legais que ele viu no zoológico e a diversão que teve com seus amigos e familiares. Ver seu sorriso feliz e despreocupado me lembra porque Jake e eu trabalhamos tanto para copaternar de forma eficaz.
Estou grata por Jake e eu termos conseguido lidar com essa situação com maturidade. Isso reforça a importância de nossa relação de copaternidade e a necessidade de sempre colocar Liam em primeiro lugar. Ambos estamos comprometidos em manter o ambiente estável que criamos para ele, não importa quais desafios enfrentemos. Atualização 2, já se passou outro mês e tenho mais atualizações para compartilhar. A situação com Jake e Megan evoluiu de maneiras que eu nunca esperei e trouxe à tona muitas lembranças e emoções passadas. Depois de descobrir a violação de confiança de Megan, Jake terminou o relacionamento. Ele percebeu que o comportamento dela não era apenas desrespeitoso com ele, mas também potencialmente prejudicial para Liam. Me senti orgulhosa de Jake por tomar essa difícil decisão, sabendo o quanto ele havia investido no relacionamento. No entanto, Megan não aceitou bem o término. Ela começou a ligar e enviar mensagens para Jake constantemente, implorando por outra chance. Quando Jake bloqueou seu número, ela começou a aparecer em seu local de trabalho. Chegou a um ponto tão crítico que Jake teve que envolver o Departamento de Recursos Humanos. Ver Jake passar por isso trouxe de volta memórias de uma situação semelhante que tive na faculdade, quando um ex-namorado não conseguia aceitar nossa separação. Lembro quanto fiquei assustada e estressada, e meu coração se comoveu por Jake. As coisas se intensificaram quando Megan apareceu na minha casa uma tarde. Eu estava no meio de dobrar roupas quando ouvi batidas insistentes na porta. Quando abri, fiquei surpresa ao ver Megan parada ali, parecendo desarrumada e emocional. Por sorte, Liam estava em um encontro de brincadeiras, então não estava lá para testemunhar. Megan começou a me acusar de arruinar seu relacionamento com Jake. Ela alegou que se eu apenas a tivesse deixado ir à festa de aniversário de Liam, nada disso teria acontecido. Enquanto ela falava, eu podia sentir o cheiro de álcool em seu hálito, o que tornava a situação ainda mais preocupante. Tentei manter a calma, recorrendo às habilidades de resolução de conflitos que aprendi no meu trabalho como professora. Pedi a Megan que fosse embora, explicando que essa não era a maneira adequada de lidar com a situação. Ela se recusou, ficando mais agitada. Senti uma mistura de medo e raiva, medo por minha segurança e a de Liam, e raiva por essa mulher pensar que tinha o direito de vir à minha casa e fazer exigências. Quando ficou claro que Megan não iria embora voluntariamente, tive que chamar a polícia. Enquanto esperava eles chegarem, com Megan ainda reclamando na minha varanda da frente, não pude deixar de pensar em como essa situação poderia ter afetado Liam se ele estivesse em casa. Isso me fez ainda mais certa de que tomei a decisão certa ao mantê-la longe da festa de Liam. Depois que a polícia removeu Megan da minha propriedade, liguei para Jake para informá-lo do ocorrido. Ele ficou horrorizado e veio imediatamente. Enquanto nos sentávamos na minha sala de estar, o mesmo cômodo onde costumávamos assistir filmes e brincar com o pequeno Liam, Jake desabou. Ele pediu desculpas várias vezes por trazer esse caos para nossas vidas. Vê-lo tão vulnerável me lembrou da noite em que descobriu que eu estava grávida. Sentamos no mesmo cômodo, apavorados e inseguros sobre o futuro. Assim como naquela época, me encontrei consolando-o, assegurando-lhe que superaríamos isso juntos. Após esse incidente, Jake e eu decidimos que precisávamos tomar medidas legais para nos proteger e proteger Liam. Nos encontramos com um advogado e solicitamos uma ordem de restrição contra Megan. O processo foi desgastante, trazendo à tona memórias dolorosas e nos forçando a reviver os momentos assustadores, mas sentimos que era necessário dado o comportamento errático dela. Ao longo de tudo isso, temos sido cuidadosos para proteger Liam do drama. Ele sabe que o papai não está mais vendo Megan, mas mantivemos os detalhes vagos. Simplesmente dissemos que às vezes os adultos percebem que não são certos um para o outro, assim como quando mamãe e papai se separaram. Liam pareceu aceitar essa explicação, mas percebi que ele tem estado um pouco mais apegado ultimamente, especialmente com Jake. Me parte o coração pensar que ele possa estar captando o estresse e a tensão apesar de nossos melhores esforços para protegê-lo. Toda essa experiência aproximou Jake e eu como copais. Tivemos que apresentar uma frente unida e tomar decisões difíceis juntos. Isso reforçou nosso compromisso de colocar o bem-estar de Liam em primeiro lugar, não importa o que. De certa forma, parece que fechamos um círculo, de pais jovens assustados a uma equipe forte que enfrenta desafios juntos. Também tivemos algumas conversas honestas sobre como apresentar novos parceiros a Liam no futuro. Concordamos que esperaremos até que um relacionamento seja estável e sério antes de considerar apresentações, e sempre discutiremos isso entre nós primeiro e tomaremos decisões juntos. É um equilíbrio delicado, mas estamos comprometidos em encontrar uma maneira de seguir em frente com nossas vidas, enquanto ainda priorizamos as necessidades de Liam. Estou grata pelo apoio da minha família e amigos durante este período difícil. Minha mãe tem sido uma rocha, oferecendo cuidado infantil quando precisávamos nos encontrar com advogados e emprestando um ouvido simpático quando eu precisava desabafar. Minha melhor amiga, Sarah, tem verificado regularmente, certificando-se de que estou me cuidando em meio a todo o estresse.
Também estou grata pela maturidade de Jake ao lidar com essa situação. Apesar do estresse e da vergonha que deve estar sentindo, ele permaneceu focado no que é melhor para Liam. São momentos como esses que me lembram porque funcionamos tão bem como copais, mesmo que não tenhamos conseguido como casal. Enquanto navegamos por este período difícil, me pego refletindo sobre o quanto avançamos desde aqueles primeiros dias incertos da paternidade. Embora eu nunca pudesse ter previsto esses desafios recentes, estou orgulhosa de como estamos lidando com eles. Isso me dá esperança de que não importa o que o futuro nos reserve, Jake e eu sempre encontraremos uma maneira de colocar Liam em primeiro lugar. Atualização 3. 6 meses se passaram desde minha postagem original e queria fornecer uma atualização final sobre nossa situação. Muitas coisas mudaram e fico feliz em informar que as coisas se estabilizaram em uma nova normalidade. A ordem de restrição contra Megan foi concedida, o que nos deu, a Jake e a mim, tranquilidade. Ela não tentou entrar em contato conosco desde que a ordem foi implementada. Esperamos que este capítulo de nossas vidas esteja finalmente encerrado. No dia em que recebemos os documentos finais, Jake e eu compartilhamos um momento de alívio em silêncio. Parecia que finalmente poderíamos respirar depois de meses de tensão. Jake tem visto um terapeuta para trabalhar no impacto emocional de seu relacionamento com Megan. Ele percebeu que havia sinais de alerta que ignorou desde o início e está aprendendo a estabelecer limites mais saudáveis em seus relacionamentos. Estou orgulhosa dele por tomar esses passos para melhorar a si mesmo. Isso me lembra do crescimento que ambos experimentamos depois do nascimento de Liam, aprendendo a ser pais e adultos ao mesmo tempo. Quanto a Liam, ele está prosperando. A estabilidade que Jake e eu mantivemos parece ter tido um impacto positivo nele. Seus professores comentaram o quão bem ajustado e feliz ele parece, o que é a melhor notícia que poderíamos esperar. Na semana passada, a escola de Liam teve um evento de dia familiar. Jake e eu participamos juntos, e ver o rosto de Liam se iluminar quando nos viu lá fez com que todo o esforço da copaternidade valesse a pena. Jake e eu continuamos a copaternar de forma eficaz. Até expandimos nossa comunicação para incluir um calendário online compartilhado para as atividades e compromissos de Liam. Isso nos ajudou a nos manter na mesma página e evitar mal-entendidos. É um grande contraste com os primeiros dias de nossa separação, quando mal conseguíamos coordenar um horário de busca sem discutir. Recentemente tivemos que navegar por outro possível desafio quando comecei a sair com alguém novo, Mark, de 32 anos. Aprendendo com nossas experiências passadas, fui sincera com Jake sobre o relacionamento desde o início. Tivemos uma discussão madura sobre como e quando apresentar Mark a Liam, se o relacionamento progredir até esse ponto. Jake foi surpreendentemente solidário, o que apreciei. Concordamos que esperaremos pelo menos 6 meses antes de considerar qualquer apresentação, e que prepararemos Liam juntos, se e quando chegar o momento. É bom abordar essa situação como uma equipe em vez de como adversários. Toda essa experiência me ensinou a importância de manter limites claros e uma comunicação aberta em relações de copaternidade. Não é sempre fácil, mas é crucial para o bem-estar de nosso filho. Aprendi que é certo confiar em meus instintos como mãe, mas também estar aberta a compromissos e discussões. Estou grata por quanto Jake e eu avançamos em nossa jornada de copaternidade. Desde as lutas iniciais após nossa separação, até enfrentar os desafios com Megan, nos fortalecemos como equipe. Nosso foco continua firmemente em proporcionar um ambiente amoroso e estável para Liam, e estou confiante de que juntos podemos lidar com o que vier pela frente. Enquanto escrevo esta atualização final, estou sentada no mesmo cômodo onde Jake e eu descobrimos pela primeira vez que seríamos pais. Muitas coisas mudaram desde então, mas nosso amor por Liam permanece constante. Embora nosso caminho não tenha sido fácil, estou orgulhosa da família que criamos e do exemplo que estamos dando ao nosso filho. Obrigada a todos que ofereceram conselhos e apoio ao longo desta jornada. Seus comentários foram inestimáveis para me ajudar a navegar por essas situações complexas. Se há algo que aprendi é que a paternidade nunca é simples, mas com paciência, comunicação e muito amor, é possível criar um ambiente feliz e saudável para seu filho, não importa a forma que sua família tome. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.